Você já sentiu lágrimas brotarem sem explicação durante uma missa? Talvez no momento da consagração, quando o padre eleva a hóstia, ou quando escuta uma leitura que parece falar diretamente ao seu coração? Não são lágrimas de tristeza nem de alegria comum. São diferentes, vêm de um lugar mais profundo que você não consegue nomear. Santa Teresa de Ávila, uma das maiores místicas da história da Igreja, conhecia bem esse fenômeno e nos deixou ensinamentos preciosos sobre o que realmente significam essas lágrimas misteriosas. No século XVI, nos conventos espanhóis onde Santa Teresa viveu e reformou a ordem carmelita, ela observava suas irmãs religiosas experimentarem esses mesmos momentos inexplicáveis de emoção durante a oração. Como uma mestra espiritual atenta, ela começou a documentar essas experiências, não apenas das outras, mas principalmente as suas próprias. Em seu livro Castelo Interior, ela descreve como a alma humana é como um castelo de cristal com muitas moradas, e como Deus habita no centro mais íntimo desse castelo, tocando nossa alma de maneiras que nosso intelecto não consegue compreender. Teresa não era uma sonhadora romântica. Era uma mulher prática, inteligente e até cética em relação às experiências místicas. Ela mesma confessa que durante anos duvidou se suas próprias experiências espirituais eram reais ou imaginação. Havia muito medo em mim, escreveu ela, porque como ouvia dizer que era possível o demônio se transfigurar em anjo de luz, toda via e revelação me causava pavor. Mas através de anos de discernimento cuidadoso, direção espiritual e observação atenta, ela aprendeu a distinguir entre emoções humanas comuns e verdadeiros toques da graça divina. Para Teresa, as lágrimas que brotam sem explicação durante momentos sagrados não são sinais de fraqueza emocional ou instabilidade psicológica. Pelo contrário, elas são indicadores de que algo profundamente espiritual está acontecendo. A alma está sendo visitada por Deus de uma maneira que transcende nossa capacidade racional de compreender. É um deleite tão excessivo que a alma não o pode suportar e os olhos derramam lágrimas sem saber de onde vêm. Ela escreveu no capítulo 30 de sua autobiografia, O Livro da Vida. Você já se perguntou por que alguns momentos na missa tocam seu coração de uma forma tão intensa que você não consegue controlar? Santa Teresa de Ávila desenvolveu uma verdadeira ciência espiritual para entender esses fenômenos, baseada em décadas de experiência pessoal e observação cuidadosa. Ela ensina que nossa alma tem diferentes níveis de sensibilidade espiritual, como um instrumento musical que pode ser afinado para captar frequências mais sutis da presença divina. Durante seus anos de formação espiritual, Teresa passou por períodos de aridez, onde sentia que Deus estava distante, alternados com momentos de consolação espiritual tão intensos que ela mal conseguia funcionar normalmente. Ela descreve como, durante a oração, às vezes sentia uma água interior que parecia começar do fundo da alma. Uma metáfora poética para descrever como a graça divina pode inundar nosso ser interior de uma forma que se manifesta fisicamente através das lágrimas. O que torna os ensinamentos de Teresa únicos é sua capacidade de explicar experiências místicas com linguagem prática e psicologicamente sólida. Ela não romantiza essas experiências. Pelo contrário, ela as submete a um rigoroso processo de discernimento. Não é a quantidade de palavras que importa diante de Deus, mas a disposição do coração, ela ensina. As lágrimas, quando autênticas, são simplesmente a resposta natural de um coração que está verdadeiramente aberto à presença divina. Teresa também alerta sobre as lágrimas que podem vir de fontes puramente humanas, nostalgia, emoção estética ou até mesmo manipulação psicológica. Ela desenvolveu critérios específicos para distinguir entre lágrimas espirituais autênticas e emoções superficiais. As verdadeiras lágrimas espirituais deixam a alma em paz, aumentam o desejo de servir a Deus e vêm acompanhadas de uma humildade profunda. As lágrimas puramente emocionais, por outro lado, podem deixar a pessoa agitada, focada em si mesma, ou buscando repetir a experiência por motivos egoístas. Existe uma ferida no coração humano que só Deus pode tocar, e Santa Teresa de Ávila sabia disso melhor que ninguém. Durante uma de suas experiências místicas mais famosas,
Ela relata ter visto um anjo que perfurou seu coração com uma lança dourada, deixando-a toda abrasada no amor divino. Essa não era uma visão fantasiosa. Para Teresa, era uma realidade espiritual que explicava por que certas almas são mais sensíveis à presença de Deus durante momentos sagrados, como a missa. Você já sentiu como se algo dentro do seu peito se abrisse durante a adoração eucarística? Como se uma porta que você nem sabia que existia de repente se escancarasse? Teresa ensina que todos nós temos essa capacidade de ser feridos pelo amor divino, mas nem todos permitem que isso aconteça. Muitas vezes, nossa mente racional e nossos mecanismos de defesa emocional bloqueiam essa abertura natural da alma à graça. Teresa passou por períodos de sua vida onde ela própria resistiu a essas experiências espirituais intensas. Durante quase 20 anos, ela viveu o que ela chamava de vida morna, cumprindo suas obrigações religiosas externos, mas mantendo uma distância segura de qualquer experiência que pudesse desestabilizar sua zona de conforto emocional. Foi apenas quando ela se entregou completamente à vontade de Deus, parando de tentar controlar suas experiências espirituais, que ela começou a experimentar regularmente esses momentos de graça que se manifestavam através de lágrimas inexplicáveis. Oh, valha-me Deus! Que palavras tão verdadeiras e como as entende a alma que nesta oração o vê por si mesma. Ela escreve em Castelo Interior, descrevendo como certas palavras das Escrituras ou da liturgia podem penetrar diretamente na alma, causando uma resposta emocional que está além do controle consciente. Para Teresa, essas lágrimas são sinais de que a alma está sendo preparada para uma união mais profunda com Deus. Elas são tanto um presente quanto um convite para ir mais fundo na vida espiritual. Quantas vezes você saiu da missa se sentindo transformado, mesmo sem entender exatamente o que aconteceu? Santa Teresa de Ávila ensina que as lágrimas durante momentos sagrados frequentemente sinalizam um processo de conversão interior, não apenas uma mudança de comportamento, mas uma reorientação fundamental da alma em direção a Deus. Ela própria experimentou várias conversões ao longo de sua vida, cada uma marcada por períodos de lágrimas inexplicáveis durante a oração. Teresa descreve sua conversão mais significativa como acontecendo diante de uma imagem de Cristo flagelado, quando ela tinha cerca de 40 anos. Quando o vi, fiquei tão comovida ao ver como o haviam maltratado por mim, que me parece que se me partiu o coração, e arrojei-me junto dele com muitas lágrimas, pedindo-lhe que me fortalecesse de uma vez para sempre, para não o ofender mais. Essas lágrimas não eram apenas emoção, elas marcaram o início de uma transformação espiritual radical que mudou completamente o curso de sua vida. O que Teresa ensina sobre essas lágrimas de conversão é profundamente consolador para quem as experimenta. Ela explica que quando a alma reconhece sua necessidade de Deus de uma forma visceral, não apenas intelectual, o corpo responde com lágrimas que são ao mesmo tempo expressão de arrependimento e de gratidão. Para esta pena não é alívio nenhum pensar que nosso Senhor já tem perdoados e esquecidos os pecados. Antes, acresce a pena ver tanta bondade, ela escreve, explicando como o reconhecimento da misericórdia divina pode ser tão comovente quanto o reconhecimento do próprio pecado. Teresa também ensina que essas lágrimas têm um efeito purificador real na alma. Elas não são apenas uma liberação emocional, são um instrumento que Deus usa para limpar o coração de apegos desordenados e resistências interiores. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Ela cita do Salmo 56, mostrando como cada lágrima derramada em sinceridade espiritual tem valor diante de Deus e contribui para o processo de santificação da alma. Você já tentou explicar para alguém por que chorou durante uma missa e descobriu que as palavras simplesmente não conseguiam capturar a experiência? Santa Teresa de Ávila compreende perfeitamente essa dificuldade, e ela encontra a explicação na doutrina bíblica sobre os gemidos inefáveis do Espírito Santo. Para Teresa, as lágrimas inexplicáveis são frequentemente a manifestação física de uma oração que está acontecendo num nível mais profundo que a consciência pode alcançar. São Paulo escreve que o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza,
porque não sabemos o que pedir em nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Romanos 8, 26. Teresa viu essa verdade se manifestar repetidamente em sua própria vida de oração. Ela descreve momentos onde se encontrava em lágrimas durante a oração, sem ter nenhuma consciência clara do que estava orando ou pedindo. Apenas uma sensação profunda de estar sendo carregada pelo Espírito em direção a Deus. Durante seus anos como priora reformando conventos carmelitas pela Espanha, Teresa observou esse fenômeno em muitas de suas irmãs religiosas. Ela notou que as freiras que se entregavam mais completamente à oração contemplativa frequentemente experimentavam esses momentos de lágrimas involuntárias, especialmente durante a liturgia. Para ela, isso não era coincidência, era sinal de que o Espírito Santo estava trabalhando ativamente na alma, realizando uma obra de transformação que transcendia a capacidade humana de compreender ou controlar. Teresa ensina que quando experimentamos essas lágrimas durante a missa, devemos recebê-las como um presente, não tentar analisá-las ou controlá-las. Não é a quantidade de palavras que importa diante de Deus, mas a disposição do coração, ela lembra. O Espírito Santo pode realizar em segundos, através dessas lágrimas misteriosas, uma obra de purificação e união que poderia levar anos de esforço humano consciente. A chave é simplesmente permanecer aberto e permitir que essa obra divina aconteça, confiando que Deus sabe o que está fazendo em nossa alma, mesmo quando nós não sabemos. Existe uma forma de oração que acontece além das palavras, e Santa Teresa de Ávila era mestra nessa linguagem silenciosa da alma. Ela ensina que algumas das comunicações mais profundas entre a alma e Deus acontecem não através de palavras ou pensamentos, mas através daquilo que ela chama de oração de quietude. Um estado onde a alma simplesmente descansa na presença divina, muitas vezes acompanhado de lágrimas suaves que fluem sem esforço ou agitação. Durante seus longos anos desenvolvendo métodos de oração contemplativa, Teresa observou que as almas mais maduras espiritualmente frequentemente experimentavam esses momentos de lágrimas silenciosas, que não vinham de emoção ou de pensamentos específicos, mas de uma percepção direta da bondade e proximidade de Deus. Parece que aqueles peitos divinos, onde parece Deus estar sempre sustentando a alma, saem uns veios de leite, que conforta toda a gente do castelo. Ela escreve poeticamente, descrevendo como essas experiências nutrem não apenas a pessoa que as vive, mas irradiam paz para todos ao redor. Você já notou como certas pessoas que choram durante a missa emanam uma paz especial? Como se suas lágrimas de alguma forma abençoassem o ambiente ao redor? Teresa explica que quando alguém está verdadeiramente em união com Deus durante esses momentos, sua alma torna-se como um canal de graça para outros. As lágrimas não são apenas para benefício pessoal, elas são parte de uma economia espiritual maior, onde a graça recebida por uma alma transborda para beneficiar toda a comunidade de fé. Teresa também ensina que essas lágrimas silenciosas frequentemente carregam intercessões que nossa mente consciente nem sequer formulou. Ela relata momentos em sua própria vida onde chorava durante a oração sem saber por quê, apenas para descobrir mais tarde que alguém próximo estava passando por uma crise espiritual profunda no exato momento de suas lágrimas. Para ela, isso confirmava que o Espírito Santo pode usar nossa sensibilidade espiritual para interceder por necessidades que nem conhecemos conscientemente. Quando você se aproxima para receber a comunhão, alguma vez sentiu uma onda de emoção tão intensa que quase não conseguiu caminhar? Santa Teresa de Ávila viveu essa experiência inúmeras vezes e desenvolveu um entendimento profundo sobre por que a Eucaristia desperta esse tipo de resposta emocional em certas almas. Para ela, as lágrimas durante a comunhão são uma das formas mais puras de oração, onde a alma reconhece visceralmente a magnitude do que está recebendo. Teresa tinha uma devoção especial à Eucaristia que ia muito além de simples piedade religiosa. Ela entendia teologicamente que estava recebendo o próprio Cristo, mas mais que isso, ela experimentava essa realidade de forma tão vívida que sua alma simplesmente não conseguia conter a resposta emocional. Como o mesmo Senhor que deu paz aos apóstolos, quando estavam juntos, pode dá-la a ela. Teresa escreve,
referindo-se a como Cristo continua a se comunicar diretamente com as almas através do sacramento. Durante os anos em que ela estabeleceu e reformou conventos carmelitas, Teresa observou que as irmãs que desenvolviam uma vida eucarística mais profunda naturalmente começavam a experimentar essas lágrimas de gratidão durante a missa. Ela notou que essas lágrimas eram qualitativamente diferentes de outros tipos de emoção. Elas deixavam a alma em profunda paz e aumentavam tanto o amor a Deus quanto o desejo de servir aos outros. Para Teresa, isso era sinal claro de que eram genuínas graças espirituais, não apenas emoções humanas. O que Teresa ensina sobre essas lágrimas eucarísticas é que elas frequentemente revelam o quão profundamente a alma compreende sua própria necessidade de Deus. Ó irmãs minhas, que esquecido deve ter o seu descanso, e que pouco se lhe deve dar da honra, e que longe deve andar de querer ser tida em algo a alma onde o Senhor está tão particularmente. Ela exclama, explicando como a presença real de Cristo na Eucaristia pode fazer uma alma perceber instantaneamente a futilidade de todas as preocupações superficiais que normalmente dominam nossos pensamentos. Como você pode saber se suas lágrimas durante a missa são realmente um toque de Deus ou apenas emoção humana comum? Santa Teresa de Ávila, sendo uma mística prática e uma diretora espiritual experiente, desenvolveu critérios específicos para discernir entre lágrimas autênticas de origem espiritual e manifestações puramente psicológicas. Seu método de discernimento é tão válido hoje quanto era no século XVI. Teresa aprendeu a importância do discernimento através de suas próprias experiências, nem todas positivas. Durante um período de sua vida, ela foi enganada por um confessor que a levou a duvidar de suas experiências místicas genuínas, enquanto em outro período ela quase foi seduzida por experiências que mais tarde reconheceu como sendo de origem diabólica. Através dessas experiências dolorosas, ela desenvolveu uma sabedoria prática sobre como distinguir entre diferentes tipos de fenômenos espirituais. O primeiro critério que Teresa estabelece para lágrimas autênticas é o efeito que elas produzem na alma. Esta é a verdadeira prova de ser coisa e mercê feita por Deus. Ela escreve, que nasçam sempre obras. Lágrimas genuínas de origem espiritual sempre resultam em maior desejo de servir a Deus e ao próximo, maior humildade e maior paz interior. Se as lágrimas deixam a pessoa focada em si mesma, buscando repetir a experiência ou sentindo-se espiritualmente superior aos outros, Teresa alerta que podem não ser de origem divina. Teresa também ensina que lágrimas autênticas frequentemente vêm acompanhadas de insights espirituais específicos ou resoluções práticas sobre como viver melhor a vida cristã. Elas não são apenas experiências emocionais vazias. São momentos onde a alma recebe luz real sobre sua condição espiritual e direção clara sobre próximos passos no caminho de santificação. Pouco me aproveita ficar-me ali a sós muito recolhida, fazendo atos com nosso Senhor, propondo e prometendo fazer maravilhas por seu serviço, se, em saindo dali, e se oferece ocasião, faço tudo ao revés. Ela observa com sua honestidade característica. Você já notou como depois de chorar durante uma missa, você se sente diferente, mais leve, mais limpo, como se algo pesado tivesse sido removido de seu coração? Santa Teresa de Ávila ensina que esse sentimento não é imaginação. As lágrimas genuínas de origem espiritual têm um poder purificador real que opera no nível mais profundo da alma. Para ela, essas lágrimas são um dos instrumentos que Deus usa para realizar aquilo que ela chama de limpeza interior. Durante seus anos como reformadora carmelita, Teresa observou que as irmãs que permitiam essas experiências de lágrimas espirituais gradualmente se tornavam mais livres de apegos desordenados, mais generosas no serviço e mais capazes de manter paz interior, mesmo em meio a dificuldades externas. Ela começou a entender que as lágrimas não eram apenas sinais de que algo espiritual estava acontecendo. Elas eram parte ativa do processo de santificação que Deus estava realizando nessas almas. Teresa explica que muitas vezes nossa alma acumula poeira espiritual. Pequenos egoísmos, ressentimentos escondidos, preocupações excessivas com coisas materiais e outras impurezas que obscurecem nossa capacidade de perceber e responder à presença de Deus.
As lágrimas espirituais funcionam como uma chuva interior que lava essa poeira, deixando a alma mais transparente à ação da graça divina. Como não nos poderia sobrevir um grande jato de água se não tivesse seu princípio, ela escreve, usando a metáfora da água para explicar como a graça divina flui através da alma durante esses momentos. O processo de purificação através das lágrimas não é sempre confortável. Teresa honestamente descreve como, às vezes, essas lágrimas vêm acompanhadas de um reconhecimento doloroso de nossas próprias limitações e falhas. Mas ela ensina que essa dor é dor salutar, como a dor de uma cirurgia que remove algo nocivo. Havia muito medo em mim, ela confessa sobre suas próprias experiências, mas ela aprendeu que Deus é sempre gentil em sua obra de purificação, nunca dando mais do que podemos suportar e sempre acompanhando a purificação com consolação proporcional. Se você tem experimentado lágrimas inexplicáveis durante a missa, Santa Teresa de Ávila tem uma mensagem final crucial para você. Essas lágrimas são um convite. Não são apenas uma experiência bonita para ser lembrada, são um chamado pessoal de Deus para você entrar mais profundamente em uma vida de união com Ele. Teresa ensina que Deus nunca dá essas graças especiais por acidente ou apenas para nosso consolo pessoal. Ele tem sempre um propósito maior em mente. Ao longo de sua vida, Teresa aprendeu que cada experiência mística, incluindo essas lágrimas sagradas, era na verdade um convite para maior entrega e serviço. Para isto é a oração, filhas minhas. Para isto serve este matrimônio espiritual. Que nasçam sempre obras, ela insiste. As lágrimas são apenas o começo. Elas preparam a alma para uma vida de amor ativo que transforma não apenas a pessoa que as recebe, mas todos aqueles ao seu redor. Teresa também ensina que responder a esse convite das lágrimas sagradas requer coragem. Significa aceitar que Deus quer ter um relacionamento mais íntimo conosco do que talvez estejamos confortáveis em ter. Significa permitir que Ele transforme áreas de nossa vida que preferíamos manter sob nosso próprio controle. Significa, como Teresa descobriu em sua própria experiência, estar dispostos a ser feridos pelo amor divino, de maneiras que podem mudar radicalmente nossas prioridades e escolhas de vida. Mas Teresa também assegura que aceitar esse convite traz uma alegria e satisfação que nada mais neste mundo pode proporcionar. Seja para sempre louvado, amém. Ela escreve no final de Castelo Interior, expressando a gratidão profunda de uma alma que aceitou completamente o convite divino e descobriu que Deus é infinitamente mais generoso e amoroso do que qualquer coração humano poderia imaginar. Se você tem recebido o presente dessas lágrimas sagradas, Teresa o encoraja. Não tenha medo de onde elas podem levar. Deus está convidando você para uma aventura de amor que vale qualquer preço.